Bem-vindos ao módulo roteiro do nosso curso de planejamento de viagens. Vamos começar agora um módulo super gostoso que é o módulo roteiro. Aqui você vai começar a montar o seu roteiro. Só lembrando que lá no módulo destino você já escolheu o seu lugar, seja com base no seu sonho, com base em custo, em estação do ano. Então nesse momento aqui você já tem ideia para qual cidade ou para qual país você quer visitar. E a gente procurou colocar aqui uns tópicos de forma estruturada para ficar bem fácil como montar o seu roteiro. Então o primeiro ponto é você definir quantos dias você quer ficar nesse local. Se você decidiu ficar apenas em um país, quantos dias você quer ficar nesse país? Você decidiu ficar em 2 cidades do país, quantos dias você quer ficar em cada cidade? Então nesse momento você vai mentalizar isso daí. Definido o número de dias que você vai ficar em cada lugar, próxima sugestão, ir lá no portal consular e ver um pouco mais sobre o país, né? Se você está pretendendo visitar um determinado país, ir lá e ver o que fala sobre esse país no portal consular. Lá tem muitas informações importantes, úteis, que podem ajudar e vão ajudar você a montar o seu roteiro. Quando a gente começa a montar o roteiro, é normal ficar bastante confuso, né? Ter muita dúvida, então não se preocupa se você estiver confuso. Vai dar certo no final. É normal também, conforme a gente vai andando, né, com os itens aqui do roteiro, você voltar alguns itens atrás e refazer algumas coisas. O roteiro não é um momento que você vai sentar em 1 hora e vai definir tudo. Né? Às vezes a gente fica dias assim, o roteiro parece que tá bom, vamos voltar lá ver aquilo ali. Então não se sinta pressionado a fazer isso muito rápido. Vai fazendo passo a passo conforme a gente vai falando os itens, e se você tiver que voltar em algum item, não tem problema nenhum, contanto que o roteiro final fique perfeito para sua viagem. Isso. E pelo número de viagens que eu e a Paula já fizemos, a gente pode compartilhar uma experiência com vocês. Assim, não procurem visitar tudo de uma vez só, que vai ficar muito confuso, vai ficar cansativo. A gente prefere visitar menos lugares com mais calma. A gente já experimentou visitar um monte de lugar corrido, fica cansativo. Então, se vocês puderem escolher entre visitar muita coisa corrido, prefiram visitar menos coisas com mais calma, que a experiência vai ficar muito mais legal e vai ser mais simples de montar o roteiro. Conforme vocês vão montando, vão aumentando o nível aí de dificuldade. Bom, então você já tem definido qual é o país, a cidade que você quer ir, você já definiu a quantidade de dias, deu uma lida lá no portal consular, e agora vai definir quais são as atrações que você quer ver nesse local. Então, você quer ver alguma atração específica? Aonde você pesquisa isso? A gente sempre indica, né, dar uma olhadinha no TripAdvisor. Então, decidiu que vai na cidade X? Olha lá no TripAdvisor quais são pelo menos as 5 primeiras atrações que tem. Então dá uma olhada se te interessa, porque também não adianta elas serem super famosas e não te interessar. Dá uma olhada se elas te interessam e já coloca no seu roteiro visitar essas atrações. Mais uma vez, né? Toma cuidado para não colocar muita coisa só para ficar dando check nas atrações que existem. Sim. E não aproveitar de verdade a sua viagem. O TripAdvisor a gente usa bastante, porque quando a gente vai para algum lugar que a gente não conhece, você coloca lá o nome da cidade e o TripAdvisor te dá os pontos turísticos mais visitados. Então você já tem uma ideia do que é mais visitado, você tem várias fotos, comentário de turistas que visitam o lugar. Então ali você já vai ter uma base se vai ser legal você colocar no seu roteiro ou não. Definido quais pontos turísticos você pretende visitar, o que você vai pesquisar agora? Dias e horários de funcionamento. Porque você tem que saber, existem muitos lugares que não abrem, por exemplo, de domingo, não abre de segunda, então você já tem que ter uma ideia o que vai estar aberto e o que vai estar fechado e em quais dias da semana e horários. Existe também alguns museus que eles são gratuitos em dias específicos da semana. Se der certo de você estar exatamente naquele dia, é interessante visitar aquele museu que está sendo gratuito, né?
Bom, escolhido os pontos turísticos que você quer visitar, o que você vai fazer agora? Você vai colocar esses pontinhos no mapa, no Google Maps. Calma, quem não conhece o Google Maps, a gente vai mostrar tanto no computador, tanto no celular. É facinho de mexer. O Google Maps, o que é? Nada mais é do que um mapa da cidade. Então vamos supor, você escolheu os 5 pontos turísticos. Você vai ver onde que fica esse ponto turístico no mapa. Você vai lá e vai colocar uma marquinha. Tem uma estrelinha, tem um coração. Próximo ponto turístico, você vai colocar a marquinha também. A hora que você colocar os 5, você vai afastar o mapa e aí você vai ver onde cada local que você quer visitar se encontra, para você ter uma ideia aí de deslocamento e logística. E depois que você fizer isso aí que o Rogério falou, colocar todos os pontos no mapa, é importante que você agrupe os pontos que estão pertos para você visitar no mesmo dia. Então vamos dizer que você tem aí um mapa e que tem 3 pontos turísticos aqui e 2 pontos turísticos aqui. De nada adianta você visitar um aqui e um aqui no mesmo dia. Vale mais a pena você visitar todos esses primeiro e no outro dia ir lá para os outros, tá? Fica menos cansativo, gasta-se menos com transporte e locomoção e também você aproveita melhor o seu tempo. E também fazendo isso, você acaba visualizando se aqueles dias que você definiu para ficar na cidade são suficientes, se não são suficientes, ou se está sobrando dia aí. Às vezes você percebe que você deixou 4 ou 5 dias para visitar uma cidade, que em 2 dias ou 1 dia você vê tudo. Então você consegue voltar lá na definição de números de dias e dar uma alterada se necessário. Bom, e a gente tem uma dica muito importante para dar. Não esqueçam de deixar um período ou algumas horas quando você for definir quantos dias você vai ficar num determinado país ou numa determinada cidade. Se você for conhecer, por exemplo, 2 cidades dentro de um país, não deixa de colocar ali nos dias que você definiu um tempinho a mais, porque vai ter o deslocamento, né, Paulo? O translado entre uma cidade e outra. Pode ter algum tipo de atraso, né? Ou você pode chegar mais cansado do que o esperado. Então é bom, né, sempre ter aí um tempinho para descansar também, para poder aproveitar ainda mais a viagem no outro dia. E finalizando esse módulo, mais um bônus para vocês. A gente vai deixar disponível um planner de viagem. Você pode imprimir e usar esse planner à vontade para você ir escrevendo e ir montando aí todo o seu roteiro nesse planner. No final, inclusive, você pode encadernar tudo junto, levar na sua viagem, né, para ir seguindo aquele roteiro que você fez e depois guardar como uma lembrança. Bom, e aí você tá com o seu roteiro montado. E vamos começar a comprar, né, as passagens, as coisas. Uma dica que a gente já vai dar é a compra de ingressos das atrações turísticas. Você pode comprar antes, online, o que a gente sempre recomenda, ou pode deixar para comprar lá na hora. A gente vai falar de algumas opções e falar sobre os prós e os contras de cada uma. Começando aí nas formas de comprar o seu ingresso. Eu acho que a forma mais comum que tem é você comprar presencialmente na bilheteria, tá? E quais são os prós de comprar presencialmente lá? É maior certeza de você ter o ingresso, então você vai chegar lá para comprar, né? Você já vai pegar o seu ingresso e tal, e tem maiores informações. Não é todo site que tem todas as informações detalhadas. Eu quero visitar, fazer meio passeio, eu quero visitar só o castelo, não quero visitar o museu. Então lá presencialmente você vai ter todas as informações e já vai pegar o seu ticket. E quais são os contras nesse caso? Normalmente existem filas grandes, porque muitas pessoas ainda compram presencialmente. Eu lembro que na casa da Anne Frank em Amsterdã a gente ficou quase 2 horas numa fila, porque nós não compramos antecipadamente. Exato, então tem a fila enorme, às vezes você pode ficar no sol, pode ficar na chuva. Os contras também, formas de pagamento. Pode ser que o local só aceite dinheiro, não aceite cartão. Então, se você tiver sem cartão, se você tiver sem dinheiro, você não vai conseguir comprar. E por último, o idioma. Se você comprar online, você tem como traduzir o site, existem em outras línguas. Pode ser que você chegue lá e a pessoa, você vai para um país
determinado que a pessoa não fala o inglês, não fala a sua língua e pode ser um pouquinho difícil de você conseguir explicar um ingresso específico, tá? Mas sobre presencial na bilheteria, os prós e contras são esses. E aí, dando continuidade do presencial bilheteria, qual uma outra forma de comprar? Você comprar em quiosques eletrônicos. A gente, nas viagens que a gente fez, a gente começou a perceber que existem uns quiosques eletrônicos. É uma máquina, né? É uma máquina, como se fosse lá um caixa 24 horas. Isso. Você vai lá, você escolhe qual ticket que você quer, tal. E quais são as vantagens e desvantagens? São basicamente parecidas com uma compra presencial. A única diferença é que pode ser que você encontre menos filas para comprar nesse quiosque, ou você encontre a facilidade do inglês ou do espanhol ali e que aceite cartão, né? Normalmente essas máquinas podem não aceitar dinheiro, então talvez seja um contra se você tiver só dinheiro e não tiver o cartão. Mas teve um lugar que a gente foi visitar e tinha uma fila enorme na bilheteria e tinha vários quiosques do lado ali, ninguém comprando. Aí a gente foi comprar na máquina, né? Fomos lá, compramos na hora, entramos sem problemas nenhum. E uma outra forma de comprar os seus ingressos de atrações turísticas é fazer a compra online. A compra online pode ser feita antecipada ou não. A gente sempre indica que você faça a compra antecipada, porque aí você tem a certeza que está tudo correto com a sua viagem. E quais são os prós e os contras dessa compra online? Bom, os prós para começar não tem fila e é muito prático, então você não perde tempo ficando parado ali em fila, você consegue ler com mais calmas, porque às vezes você tá ali na bilheteria e tem gente atrás e você tem que decidir rápido o que você quer. Pelo site não, você tem todo o tempo disponível para ler com calma e ao mesmo tempo não fica parado ali na fila. E quais são os contras de comprar online, né? A maioria das pessoas que não compram online tem medo de fraude, né? Principalmente fraude em cartão de crédito. Você pode ficar sem o ingresso por algum erro do sistema. Isso pode acontecer, a gente não vai mentir para vocês, isso pode acontecer. Felizmente nunca aconteceu com a gente. Entre comprar presencialmente ou online, a gente particularmente prefere online. E inclusive nós vamos indicar sites que a gente confia e que vocês podem fazer a compra tranquilamente. Um outro contra de comprar online é que o reembolso pode ser um pouco mais complicado caso tenha algum problema. Mas também a gente nunca teve, né, nenhum tipo de problema em relação a isso. E as nossas indicações, de onde eu compro esses ingressos para as atrações turísticas, primeiro lugar compre no site oficial. Pesquise qual é o site oficial do local, então, eu vou no Palácio de Versailles, na França. Pesquise qual é o site oficial, se o site oficial faz venda de ingresso e tente comprar por lá. Mas existem mais dois sites que a gente confia e que a gente indica. Um deles é o Get Your Guide. Ele faz venda de tours, né? Faz venda de ingressos de atrações também. E o TripAdvisor, que faz ingresso de atrações também. Lembrando que se você usar o nosso link no Get Your Guide ou no TripAdvisor, você ajuda a gente, não paga nada mais por isso, porque nós somos afiliados. Isso aí. E assim encerramos o módulo roteiro e esperamos vocês no nosso próximo módulo.